Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Leitura Bíblica com Bruno Alves. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cânon bíblico. Nós falamos lá atrás sobre a origem da Bíblia, mas hoje nós vamos dar uma passada sobre o cânon bíblico geral, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e também eu quero dar ênfase aqui sobre os livros pseudepígrafos e os apócrifos, tá bom? E eu quero agradecer a escrita, a evangelista Valdomira, que ela indicou esse vídeo, esse tema, tá bom? Então eu fiz aí pensando nela, um abraço, que Deus abençoe, e vamos lá para o vídeo, né? Então, iniciando uma pergunta, por que que é necessário ter esse canon, né? Ter essa parte de fazer todo esse processo para reconhecer os livros que seriam utilizados, né? Então, foi feita uma definição dos livros, porque o que acontece? Na época de Jesus, os apóstolos, até mesmo antes de Jesus, durante toda a trajetória do povo hebreu, de todos os povos, foram feitos livros, né, e mais livros com várias histórias, com vários fatos diferentes, e conforme foi a religião ela foi crescendo, então fez-se necessário ali verificar exatamente quais são os livros que foram inspirados, que foram soprados por Deus. Então, a partir daí, houve-se a necessidade de fazer essa separação desses livros como inspirados, como autorizados por Deus. E aí a gente tem alguns critérios, tem 3 passos que são fundamentais aí nesse processo de canonização, que o primeiro é a inspiração de Deus, né? Foi Deus quem deu o primeiro passo, foi Deus que soprou, Deus que inspirou os autores ali a escrever o texto. Então, inspiração. A segunda é reconhecimento por parte do povo de Deus, né? Uma vez que Deus houvesse autorizado e autenticado um documento, os homens o reconheciam, tá? E a coleção e a preservação desses escritos pelo povo de Deus. Então, nós vemos que a Bíblia em si, ela vem sendo preservada, os escritos, desde lá do tempo de Moisés, desde os primeiros escritos, sempre vamos dizer, a Bíblia, os escritos sagrados, as escrituras, ela tem sido, ela tem sido guardada. Finalizando essa parte, nós vemos que desde o Antigo Testamento existiam os copistas, que eles eram responsáveis por fazer as cópias, né, das escrituras, conforme eles utilizavam pergaminho ou papiro, conforme eles iam desgastando, eles copiavam aquela escritura, queimavam a antiga, né, e iam sempre renovando a nova e sempre guardando, tá bom? Então aí a gente vai ver que tem algumas regras para fazer, para fechar esse cânon, para fechar toda essa parte de escrito sagrado. Então, do Antigo Testamento, eu tenho aqui anotado para vocês, que tinha algumas perguntas. O livro é autorizado, né? Ou seja, afirma vir da parte de Deus, ele é profético, ele foi escrito por um servo de Deus, é digno de confiança, fala a verdade sobre Deus, do homem, etc. Isso dentro do cano do Antigo Testamento, tá bom? Ele é um livro dinâmico, ou seja, possui o poder de Deus que transforma vidas, é aceito pelo povo de Deus, para o qual ele foi escrito, né? Ele é reconhecido como proveniente de Deus. Então, essas são as regras aí para o Antigo Testamento. E para o Novo Testamento são as seguintes: apostolicidade, que foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo, né, do apóstolo. Conteúdo espiritual. O livro continha, né, edificação espiritual ou era só um livro de contos, né, de histórias? Exatidão doutrinária. Ele continha a doutrina espiritual? O uso, né? O livro era reconhecido por todas as igrejas. Nós vemos aí, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo. Elas eram bem aceitas, reconhecidas por todas as igrejas. E, por último, a inspiração divina. O livro trazia, né, essa evidência de que ele foi realmente inspirado
Então, dentro dessas condições foram feitos aí o cânon tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá? E aí, dentro desse processo de canonização, ou seja, a canonização, na verdade, era dar relevância para os livros, é fechar aqueles livros como inspirados por Deus, como livros autorizados, livros que o próprio Senhor soprou, orientou para que as pessoas escrevessem, para que formassem lá na frente a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Então, dentro deste processo, nós temos 4 categorias de livros, que é o que nós vamos tratar nesse vídeo aqui, tá bom? Nós começamos com homologomena, ou homologômena, que significa livros, né, falar como um, livros aceito por todos. Segundo, tem o antilegômena ou antilegomena, que é os livros questionados por alguns. Temos os livros apócrifos, que são livros duvidosos, são aceitos por alguns, mas são rejeitados por outros. E também temos, por último, aí os livros pseudepígrafos, ou seja, que foram livros rejeitados por todos. São livros que não tinham nenhum conteúdo espiritual, livros espúrios, livros fantasiosos, livros que não tinham nada de inspiração, nada mesmo, livros que foram rejeitados por todos, que nem a Igreja Católica na época não aceitou também, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Então a gente vai começar aí pelo Antigo Testamento, começar pelos os livros homologômenos, né? Que na verdade são os livros que foram aceitos por todos. Então aí dos 39 livros do Antigo Testamento, 34 de cara eles já foram aceitos por todos, tá bom? Com exceção dos livros aí de Cânticos, de Eclesiastes, de Esther, Ezequiel e Provérbios. Esses daí vão entrar lá na frente na categoria de antilegômenos ou antilegomenos, que são os livros questionados, tá? Então, do Antigo Testamento, 34 logo de cara eles já foram aceitos como palavra de Deus, sem nenhum questionamento. Em seguida, vem os livros pseudoepígrafos, foram os livros rejeitados, né, por todos, ninguém quis esses livros. E eu vou falar o nome desses livros para vocês. Tem em torno aí de 17 livros. Nós temos aí algumas classificações, então a gente tem os livros lendários, tá? Que é o livro do Jubileu, Epístola de Aristeias, o livro de Adão e Eva e o Martírio de Isaías. São livros, como o próprio nome já diz, livros lendários que contêm muita lenda, muita fantasia nesses livros. Temos aí a classificação de livros apocalípticos, temos primeiro Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, o Oráculo Sibilino, Assunção de Moisés, segundo Enoque, ou Livro Secreto de Enoque, segundo Baruque, ou Apocalipse Siríaco de Baruque, terceiro Baruque, ou Apocalipse Grego de Baruque. Esses são livros apocalípticos, tá? E isso a gente está falando dos livros que foram rejeitados por todos, tá bom? Temos os livros da classificação didáticos, que tem terceiro e quarto Macabeus, Pirkei Avot e a história de Aicar, tá bom? Em seguida vem os livros poéticos, que são o Salmo de Salomão e o Salmo 151, que são livros também poéticos. Temos os históricos, que são alguns fragmentos de uma obra de Sadoc. Então, essa lista ela não é completa, tá bom? Depois foram descobertos vários outros livros, várias outras obras. Então, com o passar dos anos, cada vez mais foram descobertos. Então, não dá para fechar um número exato. São alguns livros mais conhecidos ali, mais relevantes, tá? E a gente agora vai partir ali para o Antilegômenas ou Antilegomenas, que são os livros questionados por alguns, que aí, no caso, foram 5 livros que eu falei para você. Então, a gente tem esses livros que eles foram questionados por algum mestre, né, judeu, da escola de Shammai,
que estavam fazendo ali toda a averiguação desses livros e começaram a se questionar, tá? Então, nós temos aqui o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, o livro de Esther, livro de Ezequiel e Provérbios. Ainda que esses livros foram questionados, mas no final das contas eles foram aceitos como canônicos, fechando assim o cânon do Antigo Testamento com seus 39 livros, tá? Então, dentro ali do Cântico dos Cânticos, eles tiveram um questionamento sobre o livro, achavam esse livro muito sensual em sua essência. Nós vemos ali algumas partes do noivo, né, falando com a noiva e tudo mais, e aí a escola de Shammai, os rabinos, eles consideravam esse livro de conteúdo sensual, por isso, a princípio, eles questionavam, mas depois eles foram conversando e revendo todo o livro, todo o contexto ali, porque a Bíblia, nós precisamos entender que ela tem o texto e tem o contexto, é o que está ali que a gente está lendo, é o texto, e tem o contexto que vem antes e o que vem depois daquele texto que a gente está lendo. Então, por isso que é sempre bom a gente evitar pegar um texto isolado, um versículo isolado e tratar os assuntos em cima dele, que às vezes a gente pode acabar falando besteira ou pode acabar tendo uma dúvida, né, e trazendo um ensinamento errado. Então, eles entraram depois em consenso, começaram a ver os contextos dessas partes em que Salomão fala com a Sulamita, e daí eles acabaram aceitando esse livro como canônico, tá? Logo em seguida, nós temos aí Eclesiastes. Eles achavam o livro de Eclesiastes também, a escola rabínica, é um livro muito cético, um livro em que o autor, ele só, vamos assim dizer, só reclamava. É um livro daquele cara que, dos nossos dias, que fica assim, ó céus, ó vida, ó azar, um cara pessimista, um cara cético, justamente porque Salomão, muitas das vezes, ele fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade, mas o que acontece aqui é aquele caso da gente se iludir com alguma coisa, que a gente, como é que fala, a gente se frustra. Por exemplo, se você quiser, às vezes tem muita expectativa e você acaba se frustrando com algumas coisas e aí você acaba falando, né? Então, ele coloca essa parte assim, que eles falam de ser melancólico por causa das frustrações da vida, que na vida nem tudo é perfeito e a gente passa por frustrações, e por isso eles achavam também que o livro era bem cético e eles também questionavam, mas no fim de tudo acabaram aceitando também. Lembra que eu falei sempre a questão do contexto, né? Então, depois de rever todo o contexto, porque Salomão estava falando daquela forma, eles acabaram aceitando. Em seguida vem o livro de Esther. Esther, talvez você já saiba, é um livro que não cita a Deus, né, diretamente, não tem o nome de Deus. Então, eles começaram a questionar, por não ter o nome de Deus, começaram a questionar a sua inspiração. Então, por não falar em Deus, não é um livro inspirado. Então, esse era o pensamento deles no início, tá bom? Mas, por fim, também foi aceito. Temos o livro de Ezequiel, que achava que o livro era anti-mosaico, né? Em algum ensino falava que não estava batendo com a lei, não tinha harmonia com a lei mosaica. Mas, estudando-se novamente o livro com mais cautela, com mais cuidado, eles também o aceitaram como canônico, tá? E por fim, fechando essa parte dos antilegomenas, que foram os livros questionados, né, por alguns, vem aí o livro de Provérbios. Então, a objeção de Provérbios era que o livro de Provérbios não batia com os outros provérbios da época, né? Ou seja, era incompatível. Era como, por exemplo, a gente fala algum provérbio hoje e alguém fala uma coisa diferente, a gente parece o mesmo sentido, só que não bate, né? Eu queria dizer a mesma coisa, acaba não batendo. Então, o que eles questionavam era isso. O provérbio que Salomão escreveu estava sendo incompatível, só que, na verdade, não tinha nenhuma contradição. Era só a forma deles entenderem mesmo e depois conseguiram se acertar e aceitar também o livro. Então, fecha essa parte dos livros que foram questionados. Ainda que questionados,
eles foram aceitos, tá bom? Eles não foram rejeitados, porque eles estavam dentro de todos aqueles padrões que eu disse ali no início. E nós vamos passar agora para os livros chamados livros apócrifos, que é o que eu vou dar um pouco mais de ênfase, junto com os pseudoepígrafos, que foram a parte mais solicitada aí pela evangelista Valdomira, que ela pediu para fazer um vídeo referente a apócrifo e pseudoepígrafos, e aí eu já juntei tudo para trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado para vocês, tá bom? Então, esses livros, eles foram aceitos, né, principalmente pelos romanos, né, os católicos romanos, e rejeitados ali por protestantes, pelos judeus. Na verdade, só a Igreja Católica que aceitou esses livros, e isso aí lá no Concílio de Trento, que se deu em 1546, que foram aceitos esses livros, tá? Então, nós temos aí em torno de 15 livros apócrifos, com exceção de segundo a Esdras, esses livros eles preenchem aquela lacuna entre Malaquias e Mateus, ou seja, aquele 430 anos de silêncio, né? Então são livros que foram escritos mais ou menos nessa época e foram ali feitos tentando preencher esse período de 430 anos. Então, o que ocorre nesse período, né? Esse período é um período em que Deus não fala, é um período em que Deus não levanta profeta, não levanta ninguém para falar nada. Ou seja, encerra ali com Malaquias, e aí, a partir de Malaquias, Deus não fala nada. Deus vai trazer alguma profecia, alguma coisa lá em Mateus só. Então, nesse período de 430 anos, automaticamente houve a necessidade, né, como a gente tem hoje, a necessidade de que Deus falasse, né, de que Deus usasse alguém, que Deus desse uma orientação, e aí foram escritos uma boa parte desses livros, tá? Então, compreende esse período. Então, aí nós temos os livros apócrifos, vou falar aqui também para vocês, categorizando também, que são livros didáticos, nós temos aí Sabedoria de Salomão e Eclesiásticos. Abrindo um parênteses aqui, os livros apócrifos não são de todos repugnantes, tá? Eles contêm bastante ensinos, tem bastante ensino moral também, falam bastante coisas boas que dá para a gente aplicar para a nossa vida. No fim, depois desse vídeo, eu vou ler algumas partes desses livros para vocês entenderem, tá? Então, os apócrifos, eles foram aceitos por alguns e rejeitados por outros, mas esses que foram aceitos, eles não foram canônicos, tá? Não foram reconhecidos como canônico no fechamento geral do cânon que se deu ali em 397 no Concílio de Cartago, tá? Que se deu toda a Bíblia mesmo fechada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Esses livros apareceram na Bíblia Católica só em 1546, no Concílio de Trento, aí basicamente mais de 1000 anos depois, tá? Então nós temos aí livros didáticos, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Livros religiosos, temos Tobias. Romance, temos o livro de Judite. Esses livros estão na Bíblia Católica, tá? Na Bíblia Católica que nós temos hoje. Livro histórico, temos 1 Esdras, 1 e 2 Macabeus. Temos livros lendário, que são Adições a Esther, Oração de Azarias, ou Cântico dos Três Jovens. Temos Susana, Bel e o Dragão, e Oração de Manassés. Temos aí também livros proféticos, que é Baruque, Epístola de Jeremias e 2 Esdras. Esses livros, como eu disse, eles foram aceitos só em 1546 no Concílio de Trento, tá? Então, demorou aí mais de 1000 anos para eles serem aceitos. Então, esses livros são os livros que compõem o Antigo Testamento. Esses livros que não foram aceitos ou foram rejeitados, os que foram aceitos no cânon do Antigo Testamento. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o cânon do Novo Testamento, também dentro desses mesmos padrões. A gente vai falar dos homologomenas, dos antilegomenas, dos pseudepígrafos e dos apócrifos, também no fechamento do cânon do Novo Testamento, tá? Então, começando aí pelos
homologomenos, lembrando que são os livros aceitos por todos. Então, eles tiveram 20 dos 27 livros do Novo Testamento aceitos logo de cara, tá bom? Então, eles foram aceitos de cara, e só alguns que foram motivos de objeção ou de questionamento ou omissão, que no caso nós temos aí Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, Filemão, 1 Pedro e 1 João, que foram livros questionados, tá, por alguns, e o livro de Filemão, 1 Pedro e 1 João, eles foram omitidos, eles não foram nem questionados, nem aceitos de cara, eles foram omitidos, não tem nada ali falando a princípio sobre eles, mas mais para frente eles foram aceitos como livros canônicos, tá bom? Então eles foram omitidos e não questionados. Então esses, logo de cara, 20 foram aceitos como escritura sagrada. Temos aí dentro deles agora os pseudepígrafos, que são os livros que foram rejeitados por todos. E a gente tem aí uma quantidade por volta aí, do século XIX, um historiador chamado Fótil, ele relacionou mais ou menos 280 obras, tá? Dos pseudepígrafos. Hoje deve ter muito mais, só que a gente vai ficar com esse dado que a gente tem, que até então foi relacionado. Isso agora no século XIX, 280 obras, tá? Então nós temos também algumas categorias desses livros, que eu vou passar aqui para vocês, que é os evangelhos, por exemplo. Nós temos Evangelho de Tomé, Evangelho dos Ebionitas, temos Evangelho de Pedro, Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho dos Egípcios, Evangelho Arábico da Infância, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de José o Carpinteiro, temos a história de José o Carpinteiro, o passamento de Maria, que fala sobre a Assunção de Maria, o Evangelho da Natividade de Maria, o Evangelho de um pseudo-Mateus, ou seja, de um falso Mateus, Evangelho dos 12, Evangelho de Barnabé, de Bartolomeu, dos Hebreus, de Marcião, de André, de Matias, de Pedro e de Filipe. São esses aí os evangelhos pseudepígrafos. Pseudepígrafo significa falso escrito, tá bom? Talvez eu não tenha falado no começo, mas significa falso escrito. Os livros que foram atribuídos a alguém, pseudo-falso, tá bom? Foi atribuído a alguém e foi rejeitado também aí por todos. E aí nós temos os Atos, né? Lembra o livro de Atos que nós temos na nossa Bíblia? Nós temos também esses livros pseudepígrafos, que é os Atos de Pedro, Atos de João, os Atos de André, Atos de Tomé, os Atos de Paulo. Uma coisa interessante nesse livro, os Atos de Paulo, é a forma que eles apresentam o apóstolo Paulo. Eles apresentam o apóstolo Paulo como um homem de pequena estatura, né, calvo, pernas tortas e nariz também, nariz grande, né, nariz bem fininho e nariz grande também. Né? Esses são a representação de Paulo nesse livro, tá? Também temos Atos de Matias, de Filipe e de Tadeu. Temos aí também as epístolas, temos uma carta atribuída a Jesus, que ele está respondendo ali o rei Aguibaro manda uma carta para Jesus, com alguns questionamentos, e aí Jesus retorna essa carta para ele, respondendo ali o que ele tinha questionado. Também a carta perdida aos Coríntios, não sei se vocês sabem, mas o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre uma carta que acabou não chegando, né? Mas não é essa carta aqui, tá bom? Esse é um pseudepígrafo, tanto é que ela foi rejeitada por todos. Então, houve-se uma carta assim perdida também, tá? Temos 6 cartas de Paulo a Sêneca. Sêneca era um filósofo, um pensador, e aí temos esse livro com essas 6 cartas que Paulo mandou a Sêneca. E a carta de Paulo aos Laodicenses, também, que é uma carta perdida, tá? E também é uma carta
que não tem, nesse caso aqui, nenhum valor, tá bom? Então, nós temos aqui também os Apocalipses, Apocalipse de Pedro, de Paulo, de Tomé, de Estevão, segundo Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Messos e Apocalipse de Dositeu, tá bom? Não sei quem é Dositeu, mas esse é Apocalipse também de Dositeu. Temos aí também agora a parte dos Antilegomena, né, que é o livro Questionados por alguns, como eu já tinha falado lá atrás, que aí foram os livros de Hebreus, Tiago, 2 a Pedro, 1 e 2 João, Judas e Apocalipse. Então, Hebreus, o ponto máximo aí do questionamento foi a sua autoria, porque nós sabemos que não tem nenhum autor definido ali na carta aos Hebreus. Ninguém se apresenta como autor. Alguns atribuem a carta pelo estilo literário mais próximo de Paulo, mas nós não temos certeza. Então, Hebreus é um livro que foi questionado justamente por conta de sua autoria, porque ninguém sabia quem estava por trás dele escrevendo, tá bom? Então, até hoje a gente não tem ali certeza de quem escreveu a carta aos Hebreus, mas o mais provável, mais próximo que os estudiosos trazem é a atribuição ao apóstolo Paulo. E Tiago também sofreu essa mesma coisa que a questão do autor, porque Tiago ele não se intitula apóstolo, então ele não traz o título de apóstolo, e aí por conta disso ele teve aí um período de questionamento sobre a autoria dessa carta, tá? Segundo a Pedro, por causa do estilo diferente. Então, 1 Pedro foi escrito de uma forma e 2 Pedro por outra forma. Então, o estilo literário ele foi questionado porque não estava aparecendo. É como se eu enviasse uma carta para você e depois eu enviasse outra e parece o estilo de carta é totalmente diferente. É como se duas pessoas tivessem escrito ali para a mesma pessoa ou para o mesmo grupo de pessoas se passando por uma, mas com estilo totalmente diferente. Então, por isso ela foi questionada, tá? Mas no fim deu tudo certo e foram aceitos esses livros também. Então, 1º e 2º João também sobre sua autenticidade, ou seja, será que foi João mesmo? Né? Estavam em dúvida se realmente tinha sido João que havia escrito essa carta. Então, por um bom tempo foi questionado. Não, a gente precisa ter essa certeza de que João escreveu essas cartas também. Temos a questão de Judas também. Judas ele foi questionado porque ele faz referência a um livro Pseudepígrafo de Enoque. Lá nos versículos 14 e 15 ele cita alguma coisa que é referente a esse livro. Ele não está dando autoridade a esse livro, não está confirmando autoridade nem nada. Ele está apenas citando esse livro como o apóstolo Paulo ele cita em um determinado tempo ele cita os poetas, né? Então, ele não está dando autoridade para os poetas, mas ele está fazendo apenas uma citação. Então, por conta dessa citação que Judas faz, desse livro Pseudepígrafo, ele foi questionado, mas também, por fim, foi aceito. E, por último, Apocalipse. Apocalipse ele foi questionado quanto à sua confiabilidade. Será que é confiável? Né? Será que é um livro realmente confiável? Será que dá para acreditar naquilo que estava sendo falado ali, que foi escrito, né? Será que realmente é verdade aquilo? Então foi questionada a sua confiabilidade, mas por fim também foi aceito. Então, quando houve-se o consenso em que todos chegaram ao conhecimento pleno da verdade, de pronto eles aceitaram todos os livros que estavam sendo questionados, tá bom? Então aí fecha-se o cânon do Novo Testamento. E aí, por último, a gente traz também a parte dos apócrifos do Novo Testamento. Como teve também do Antigo, também no Novo teve alguns apócrifos. Lembrando que eles são aqueles livros aceitos por alguns e rejeitados por outros. E uma coisa importante, na verdade, três coisas importantes sobre os livros apócrifos do Novo Testamento, até listei aqui, que eles revelam os ensinos da igreja do segundo século, tá?
eles fornecem a documentação da aceitação sobre o cânon do Antigo Testamento, né, e do Novo Testamento também, e fornecem outras informações a respeito da igreja primitiva, como que a igreja era, né, no que concerne a doutrina e a liturgia, como é que a igreja, como que a igreja tinha a sua liturgia toda. Dentro dos apócrifos também a gente consegue ter uma base de como era, tá? Então eles são importantes por conta disso. Os livros apócrifos, como eu falei, eles não são de todos ruins. Tem muita coisa boa. Eu gosto muito de alguns livros da Bíblia Católica, principalmente Eclesiástico, tem muita lição boa ali, embora não seja um livro inspirado, um livro autorizado, mas é um livro de conhecimento, é coisa boa. Por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas aí, por exemplo, Leandro Carnal, temos o Mário Sérgio Cortella, que são pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que trazem ali lições morais, lições de vida, né, que você aprende muito com eles, você traz muita coisa para a sua vida, porém não são inspirados, não são canonizados, né, não são santos que estão falando, são pessoas comuns que têm esse entendimento, que têm esse conhecimento, tá? Então, os livros apócrifos também têm ali o seu valor, tá bom? Não é de todo ruim. E vou trazer aqui os livros apócrifos do Novo Testamento. Temos a Epístola do Pseudo Barnabé, ou seja, do falso Barnabé, Epístola aos Coríntios, Homilia Antiga, o Pastor de Hermas, o Didaquê, ou o Ensino dos Doze Apóstolos. É bacana esse livro, é legal, ensina muitas coisas legais. Tem Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e Tecla. Tecla era uma mulher que diz a tradição que ela se converteu através do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ganhou ela para Cristo e ela trabalhou junto com ele ali também. Tem esse livro dos Atos dela junto com Paulo, tá? Tem a carta aos Laodicenses, tem Evangelho segundo os Hebreus também, Epístola de Policarpo aos Filipenses. Policarpo, para quem não conhece, um pouco de informação, ele era um bispo de Esmirna e ele era o último elo, ele foi o último elo com o apóstolo João. João, ele foi o último apóstolo a morrer, ele morreu de velhice. Então, os outros apóstolos já tinham morrido, em sua maioria foram martirizados por causa da palavra, morreram por causa da palavra, e João, ele morreu de velhice, tá bom? Então, essa carta é escrita de Policarpo, bispo de Esmirna, último elo com os apóstolos, aos Laodicenses, tá? Aos Filipenses, perdão. E 7 epístolas de Inácio, que era um dos pais da igreja também. Então, tem essas 7 epístolas. E aí, resumindo, que a maioria, né, dos livros do Novo Testamento, jamais eles sofreram polêmica quanto à sua inspiração desde o início, tá? Aqueles 27 livros exatos, tiveram poucas coisas que foram aquelas que a gente falou, e assim ele foi fechado o cânon do Novo Testamento. E aqui também eu quero encerrar essa parte trazendo aqui para vocês alguns versículos e algum pedaço da história do que a gente falou sobre os apócrifos e pseudepígrafos, para vocês entenderem um pouco o porquê esses livros ou demoraram, no caso dos apócrifos da Igreja Católica, demoraram para serem inseridos dentro aí da Bíblia Católica, que na verdade os protestantes e os judeus também rejeitaram, não foram aceitos, a nossa Bíblia não tem, e o pseudepígrafo, que eu tenho em mãos também, foram livros rejeitados por todos, que traz a questão de fantasia, né? E eu vou pegar ali 2 histórias sobre a infância de Cristo, lembrando que a Bíblia fala pouca coisa sobre a infância de Cristo, então a gente fala até onde a Bíblia fala e a gente cala onde ela cala, né? Então eu vou ler para vocês e após essa leitura a gente faz um encerramento, tá bom? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, a Bíblia Pastoral, tá? A Bíblia Católica, e eu vou ler aqui 2 versículos para vocês entenderem. Quero ler primeiro aqui 2 Macabeus, o capítulo 15, versículo 37 em diante,
O que eu vou ler aqui é para você entender que no final, esse é o final do livro de Macabeus. O autor ele vai basicamente dizer assim, olha, se minha obra ficou boa, ficou, se não ficou, não ficou. É basicamente isso que ele está falando. Se nós formos olhar para todos os escritos, e nenhum escrito bíblico fechado, a gente vai ver o autor falando isso, né? O autor falando, se ficou bom, tá bom, se não ficou, foi o que eu consegui fazer. Então, no livro apócrifo de Macabeus, o autor ele fala isso, tá bom? Deixando aí em dúvida, né? Sobre a questão da inspiração. Se realmente ele tivesse sido inspirado, ele não traria essa fala aqui dizendo, esse foi o que eu consegui fazer, tá bom? Então, vou ler aqui para vocês, segundo Macabeus, capítulo 15, versículo 37, que diz assim: Assim terminou a história de Nicanor. A partir desse tempo, a cidade passou a ser governada pelos hebreus. Por isso, aqui encerra minha narrativa. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que fui capaz de fazer. É desagradável beber só vinho ou só água, ao passo que vinho misturado com água é agradável e gostoso. O mesmo acontece numa obra literária, onde o tempero do estilo é um prazer para o ouvido do leitor. E assim termino. Então, olha só o que ele fala, né? Se, se está fraco e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. Então, jamais uma pessoa inspirada vai chegar nesse nível e falar, poxa, o Espírito Santo me inspirou, mas o que eu consegui fazer foi isso, né? Então, a gente vê que não tem a inspiração. Estou trazendo para vocês entenderem um pouquinho do que a gente falou lá sobre os apócrifos, tá bom? Então, tem aqui o livro que eu gosto bastante, inclusive, livro de Eclesiástico, que é bem parecido com Eclesiastes e também com Provérbios, tá? O capítulo 2, do 1 ao 6, diz assim, para vocês verem a questão que eu falo que eles não são de todos ruins, só não são inspirados, tá bom? Não tem o aval divino, vamos assim dizer, mas contém sabedoria para a nossa vida. Capítulo 2, versículo 1 até o 6, diz assim: Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a aprovação. Tenha coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você no último dia seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas tribulações dolorosas, nas situações dolorosas, porque o ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Seja reto o seu caminho e espere no Senhor. O versículo 3, capítulo 3, versículo 8 e 9, olha só o que ele fala. Honre a seu pai em atos e palavras, para que a bênção dele venha sobre você. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe arranca os alicerces. Olha só, que ensino bonito para gente, né? É uma coisa que ele fala bem séria, né? E é a realidade, né? Um ensino bem sério para a gente, confiar no Senhor, sabendo que vai vir momentos assim de tribulação, né? Bem diferente se nós formos olhar da teologia que estão pregando hoje de vida fácil, né? Então nós temos aqui um ensino muito bom que dá para aplicar sim em nossa vida e nós devemos aplicar esse tipo de ensino e lembrar de que o Senhor deve ser a nossa prioridade e também a questão de honrar pai e mãe, que ele traz uma bênção enorme para as nossas vidas. E eu estou aqui também com esse livro, não sei se vai dar para vocês verem, mas ele está escrito Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. É um livro que eu comprei há muitos anos, na verdade em 2004, sobre esses livros, então eu tenho bastante livros, desses livros que nós citamos, uma boa parte está aqui, e eu vou ler um trecho para vocês entenderem o porquê que esses livros foram rejeitados por todos, tá? Então eu vou ler aqui um pedaço do livro da Infância do Salvador, tá bom? Então eu vou ler aqui um para vocês entenderem um pouquinho dessa história. Olha só, certa vez aconteceu
que muitos meninos seguiam Jesus para divertirem-se em sua companhia. Mas havia um pai de família que, irado ao ver que seu filho ia com Jesus, e para que não o seguisse mais, prendeu-o numa torre fortíssima e muito sólida, sem buraco e nem entrada alguma além da porta e de uma janelinha estreitíssima, que apenas deixava passar um pouquinho de luz. E a porta estava bem escondida e trancada. E aconteceu que um dia Jesus aproximou-se dali com seus companheiros para brincar. Ao ouvi-los, o menino encarcerado pôs-se a gritar junto à janela da seguinte maneira: Jesus, queridíssimo companheiro, ao ouvir tua voz, minha alma regozijou-se e senti-me cheio de alívio. Por que me deixas aqui encarcerado? Olha só. Jesus foi até ele e lhe disse: Estende-me uma mão ou um dedo pelo buraco. E tendo feito isso, Jesus pegou a mão daquele menino e o tirou através daquela estreitíssima janelinha. E o menino foi embora em sua companhia. Olha só, né? Qual é o cenário aqui? O cenário é que o menino está preso no castelo, parece um conto de fadas, que o menino está preso no castelo porque o pai não queria que ele andasse com Jesus, prendeu ele no castelo, o castelo só tinha ali um buraquinho, um feixe de luz, né? Para aparecer ali um raio de sol, e o menino chama por Jesus e Jesus arranca o menino por aquele buraquinho. Irmãos, nós entendemos que Jesus ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos. Mas isso aqui é uma fantasia, né, que é ilógico, né? É ilógico. Também tem outro aqui, que eu quero ler para vocês, que eu também guardei aqui. Que diz assim, é o capítulo 5 do livro da infância de Jesus, tá? Outro dia de manhã, quando o orvalho ainda suavizava o calor do sol, José e Maria vinham subindo ao lado de Tiro e Sidom em direção a Nazaré. E à medida que o sol ia subindo, Maria sentia-se cada vez mais sufocada, até que sentou-se no chão muito cansada. E disse a José: Continua subindo essa temperatura que me afoga. Que se poderá fazer? Não vejo por aqui nenhuma sombra onde possa proteger-me. E levantando suas mãos aos céus, orou, dizendo: Ó virtude do Altíssimo, segundo aquela doce palavra que ouvi uma vez e que vinha de ti, protege-me com tua sombra. Que a minha alma viva e me seja dado o teu refrigério. E Jesus, ao ouvir essas palavras, alegrou-se e fincou no solo um pau seco que levava na mão para servir-lhe de bastão, dizendo com voz imperiosa: Proporciona neste momento uma sombra agradável para minha mãe. E no mesmo instante, aquela vara converteu-se em uma árvore copada e frondosa, que lhes ofereceu um doce refrigério para o seu descanso, né? Olha a fantasia, né? Parece até coisa de filme. A gente vê Jesus pegar um pedaço de madeira que estava usando de cajado e ficar lá na terra e nascer uma árvore para a mãe dele, Maria, né? Ali poder descansar e ter uma sombra. E também quero aqui finalizar com o capítulo 6, que eu também achei interessante trazer para vocês, né, para vocês entenderem e sentir um pouco do que era, né, do que são esses livros que rodavam ali nessas épocas, tá? Capítulo 6. Um dia de inverno fazia um sol esplêndido, e um raio de sol estendeu-se e veio pela janela e cindir na parede da casa de José. E por ali estavam jovens da vizinhança, companheiros de Jesus, correndo pela casa. Jesus montou o raio de sol e, colocando suas vestes em cima dele, sentou-se como se estivesse acomodado sobre uma finíssima viga. Ao ver isso, seus companheiros pensaram que seriam capazes de fazer o mesmo e tentaram subir para sentar-se com Jesus, imitando-lhe o jogo. Mas despencaram gritando: Estamos nos fazendo em pedaços. Jesus, porém, atendendo aos rogos de Maria e de José, pôs-se a curar as lesões de todos os feridos
soprando levemente no lugar machucado, dizendo: o Espírito assopra onde quer e devolve a saúde a quem lhe apraz. Olha só, né? Então imagina você, Jesus sentado lá num raio, e aí os meninos, vou fazer igual, já que Jesus pode, eu também vou fazer. E aí os meninos fazem, acabam se machucando, tentando imitar Jesus, e Jesus vai lá e cura eles. E fechando tudo agora com essa última história que é interessante, né? Também que é o Evangelho Árabe da infância de Jesus, que fala um pouquinho sobre uma coisa que é absurda, né? São por isso que foram rejeitados, são histórias fantasiosas, são contos da carochinha, como nós chamamos nos dias de hoje. Então, Evangelho Árabe da Infância, o capítulo 74, tá? Que diz assim: um dia, o Senhor Jesus estava brincando com outras crianças em cima de um telhado, e uma delas caiu e morreu na hora. As outras fugiram, e o Senhor Jesus ficou sozinho em cima do telhado. Então os pais do morto chegaram e disseram ao Senhor Jesus: foste tu que empurraste nosso filho do alto do telhado? Na verdade, eles afirmaram: foste tu que empurraste o nosso filho do alto do telhado. E, como ele negasse, eles repetiram mais alto: nosso filho morreu, e eis aqui quem o matou. E o Senhor Jesus respondeu: não me acuseis de um crime do qual não tendes nenhuma prova, mas perguntemos à própria criança o que aconteceu. E o Senhor Jesus desceu, colocou-se perto da cabeça do morto, e lhe disse em voz alta: Zenon, Zenon, quem foi que te empurrou do alto do telhado? E o morto respondeu: Senhor, não foste tu a causa da minha queda, mas foi o terror que me fez cair. E o Senhor, tendo recomendado aos presentes que prestassem atenção a essas palavras, todos os que estavam presentes louvaram a Deus por este milagre. Coisa de cinema, né, gente? Então era esse tipo de livro, chamado Pseudepígrafos, que estava rolando nessa época, e muitos outros, né? Nós vemos aqui que este livro, por exemplo, tem muita história, e são esses livros que estavam surgindo naquela época, e aí surgiu essa necessidade de fazer as separações desses livros, e teve todo esse processo que nós estudamos um pouquinho nesse vídeo, tá bom? Isso que eu queria compartilhar com vocês, esse pouco desse conhecimento, ali a gente se alegrar um pouco, porque, para a glória de Deus, nós temos os livros que são inspirados, os livros que realmente nos trazem a regra de fé e prática para a nossa vida, livros que reconhecemos que realmente foi o Senhor que inspirou, o Senhor que guiou, né? E são as palavras do próprio Deus para as nossas vidas, né? Então, louvado seja Deus por isso. E eu sempre falo que conhecimento nunca é demais, ninguém pode tirar de você. Então, se alguém falar alguma coisa, nossa, apócrifo, pseudepígrafo, né? Antilegomena, homologomena, você já sabe, tem um vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço aí mais uma vez a evangelista Valdomira, que é minha mãe, né? A minha mãe de sangue, minha mãe na fé também, que ela me propôs um dia desses, e aí eu estava estudando um pouquinho, tentando fazer um resumo. Tem muito mais do que isso, né? Mas aí eu tentei fazer um resumo, o máximo que deu para trazer esse assunto para vocês, tá bom? E aí, não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir, tá bom? Coloque aí nos comentários se você já conhecia, né? O que você achou do vídeo, se a qualidade do vídeo tá bom. Pode colocar aí também se você quer algum assunto, né, determinado ali, algum assunto específico, coloca lá, vou dar uma olhada, vou dar uma estudada também, fazer um resumo, e aí para a gente trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Já tem inscrito que já pediu alguns vídeos, eu estou preparando ali, é um vídeo
que não dá para ficar em um só vídeo, tem que ser uma série, né? Mas se Deus assim permitir, eu vou fazer esse vídeo sim. Vai dar aí uns 7, 8 vídeos de um só assunto, mas vai valer a pena para a gente conhecer um pouco mais sobre as nossas origens, conhecer mais sobre a palavra de Deus, né, e trazer edificação para a nossa vida. E é o que eu sempre falo que é o intuito aí deste canal, é trazer conhecimento, trazer crescimento espiritual, né, para as nossas vidas, a gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa fé, não desfazendo, lembrando sempre que este canal não tem o objetivo de desfazer da fé de ninguém, tá bom? De atacar ninguém. Aquilo que a gente fala aqui sobre a parte da Igreja Católica e tudo mais não é a forma de denegrir ninguém, tá bom? É simplesmente a história da Igreja. Esses dias que eu falei, todo esse processo, inclusive de hoje também, não é para denegrir a imagem de ninguém, tá bom? Estamos falando aqui da parte histórica da Igreja, que envolve a Igreja Católica, a Igreja Protestante, e envolve também os judeus, então envolve diversas pessoas, crenças, também raças, tá bom? Então o objetivo do canal não é esse, é sim trazer conhecimento, trazer informação, né? Para a gente aprender um pouquinho aí, sem denegrir a imagem de ninguém, tá bom? Mas ó, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Me ajuda, chama mais gente aí para assistir o vídeo, se inscreva, ativa aí as notificações para receber mais vídeos como este, tá bom? Se você não gostou, também fala lá, não gostei, ajuda esse canal a crescer. Dia após dia aí eu estou tentando trazer ferramentas novas, formas novas de trazer melhores vídeos para vocês, tá bom? Mas eu preciso da ajuda de vocês, tá? O único intuito do canal é esse, é trazer informação, trazer conhecimento, né? E fazer o povo de Deus crescer aí para a glória do Senhor, tá bom? Mais uma vez, obrigado, né? Obrigado aí pela paciência, por assistir esse vídeo até o final, né? Obrigado por estar aí, por ser o meu inscrito. Que Deus te abençoe, que Deus abra sua mente dia após dia, que Ele trabalhe na sua vida de uma forma especial, de uma maneira que você nem imagina, tá bom? E se você ainda tem acompanhado, eu vi que tem bastante gente que me acompanha, que ainda não aceitou, não se decidiu por Jesus Cristo, que você possa fazer, que Ele te abençoe, que Ele abra o seu coração, para que você possa aceitá-lo também, que você possa viver as grandezas de Deus na sua vida. Não há caminho melhor, né? Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Isso eu posso dizer com propriedade, porque eu sei de onde Ele me tirou, o que Ele fez na minha vida. Quem me conhece, que está aqui no canal de longos anos atrás, que me conhece de lá mais de 20 anos atrás, sabe a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje. Então, tudo isso eu atribuo ao Senhor Jesus, que resolveu me amar, que resolveu não pedir nada em troca, né? Então, a forma da gente tentar devolver alguma coisa é seguir os seus caminhos, trabalhar com Ele em obediência, em santidade, buscar a sua presença, entregar a nossa vida nas mãos dEle, porque Ele conhece todas as coisas, conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro, e Ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente nem sabe o que a gente necessita, mas Ele sabe qual é a nossa real necessidade, tá bom? Que Ele te abençoe e te dê uma oportunidade de você se colocar também na presença dEle e entregar a sua vida para Ele, porque eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. E isso não é conto, tá bom? Isso é uma realidade, né? Se a gente pudesse fazer, tivesse aí condições de fazer um livro sobre o que ele fez na nossa vida, seriam livros e livros, porque todos os dias ele tem trabalhado grandemente a nosso favor, tá bom? Mas que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma semana de paz, uma semana repleta da presença de Deus, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Se inscreva, curte, compartilhe e ative as notificações, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.